Seja com a paz do Senhor, amém? Amém? Abram, por gentileza, suas Bíblias comigo, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo então tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as suas sandálias. E ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. E eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, e este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão, e de repente o anjo deixou. E Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo, o Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Amém? Podem se sentar. Nos primeiros versículos deste capítulo 12 do livro de Atos, temos o seguinte cenário. Um rei que perseguia a igreja de Cristo, um apóstolo, Tiago, já morto, e outro apóstolo, Pedro, na prisão. A igreja crescia cada vez mais, e muitas pessoas se convertiam ao ouvir as pregações dos apóstolos, e isso começou a incomodar o cenário político da época. Eles não poderiam mais conter a propagação do evangelho, a propagação da verdade, e ficavam cada vez em menor número comparado ao número de fiéis que cada vez crescia mais. E os políticos e fariseus da época acreditavam que matando a Jesus aquilo iria acabar com ele, mas eles não contavam que Jesus havia sido crucificado, sim, morreu, sim, mas ressuscitou ao 3º dia e deixou para mim e para você uma missão muito importante: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não estamos sozinhos nesta missão. Aquilo não parou com Jesus, está ainda até os dias de hoje e continuará esta missão até Cristo vir buscar a sua igreja. Porque ninguém para o crescimento da igreja de Cristo. Passa ano, entra ano, pode mudar as pessoas, mas a igreja de Cristo continuará crescendo. E então o rei Herodes, este rei Herodes aqui da história, é chamado de Herodes Agripa I. Ele é sobrinho de Herodes Antipas, o Herodes que mandou matar João Batista. E ele é neto de Herodes o Grande, aquele que ordenou que crianças menores de 2 anos fossem mortas. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, você consegue ver esta história.
E estudos dão conta de que este Herodes, ele não vinha de uma linhagem totalmente judaica. Então ele não era um judeu puro, digamos assim. E ele sabia que isso incomodava a classe política da época, porque eles queriam que o seu governante fosse alguém judeu, totalmente judeu, e que não tivesse ramificações em sua árvore genealógica. Então, para agradar toda essa classe política, ele começa então uma perseguição desenfreada à igreja. E a primeira coisa que ele faz é mandar matar a fio da espada, ou seja, decapitado Tiago. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado por causa de Jesus. E vendo isso que agradava muito aos fariseus, aos políticos, aqueles que odiavam os cristãos, odiavam o que Cristo representava, ele manda prender a Pedro também, com o intuito também de Pedro ter um julgamento público depois da Páscoa. E também, provavelmente, ter o mesmo fim que havia tido Tiago. E Pedro é preso. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava incessantemente em favor dele. Eu quero dizer uma coisa, o rei terreno tinha um plano arquitetado. Ele perseguia, ele matava, ele mandou prender, mas ele não contava com uma igreja que estava orando não para um rei terreno, mas para um rei do céu que ouvia a oração da sua igreja. Ele poderia planejar, ele poderia fazer, mas a igreja estava orando, e não há plano terreno que consiga sobreviver a uma igreja que ora. A nossa oração tem poder. Eles podem planejar, eles podem fazer o que for. Se a igreja estiver orando, este cenário irá mudar. Ele tinha planos, ele tinha poder, mas a igreja tem um poder muito maior do que qualquer rei nesta terra, do que qualquer governante nesta terra. Nós temos um poder que vem diretamente do céu. Pedro estava na prisão, sim, mas a igreja estava orando. Pedro podia até estar encarcerado, mas a igreja não estava. A oração da igreja não estava, e a igreja estava orando incessantemente em favor de Pedro. Eu não sei por quem você tem orado, eu não sei qual é o propósito que te traz aqui segunda após segunda, mas eu preciso dizer uma coisa para você. A nossa oração não fica encarcerada. A nossa oração não fica encarcerada por situações. Eu não sei por quem você tem orado. Se essa pessoa está numa espécie de prisão, seja espiritual ou seja física, a pessoa pode estar numa prisão, mas você está aqui, você está orando, você está adorando, e a sua oração terá resposta, porque nós não viemos aqui orar para uma pessoa. Você não veio aqui orar para alguém que está aqui, você não veio aqui orar para um político, para uma celebridade, não, você veio aqui orar para um Deus que faz infinitamente mais, e um Deus que cadeias terrenas não podem conter o seu poder quando Ele resolve agir. Pedro estava na prisão, mas a igreja, pastor Jim, não estava. Um homem estava preso, mas havia uma igreja inteira em oração. Uma pessoa estava encarcerada, mas a igreja estava em oração. Havia uma pessoa que precisava ser liberta, e a igreja estava em oração. Deixa eu dizer uma coisa para você essa tarde, meu irmão e minha irmã. Oração é uma arma poderosa. O seu clamor, a sua oração é uma coisa que o inimigo não pode tirar de você. Ele pode prender o seu corpo, mas a sua oração ele não vai prender. Pedro estava na prisão, mas a igreja
estava orando. A sua oração terá resposta, a minha oração terá resposta. Não ficarão presos, Pedro será liberto. Ore que Pedro será liberto. Ele foi preso, mas prisão tem dia e tem hora para começar, mas tem dia e tem hora para acabar. A igreja estava orando. A igreja estava orando em favor de Pedro. Ele tinha um plano. Só que a igreja orava, pastor, para aquele que era o dono do plano todo. Herodes, ele tinha um plano na cabeça dele para conter o crescimento da igreja, mas a história nos mostra livro após livro que não adianta conter o crescimento da igreja. Eles fazem planos e fazem até hoje, farão. Mas a igreja estava orando. E para uma igreja que ora, a resposta do céu é certa. Você terá a resposta para a causa que você veio buscar aqui esta tarde. A sua oração não ficará sem resposta. Pedro estava preso e a igreja orava por ele. E não somente preso. Pedro, irmãos, era considerado um prisioneiro de altíssima periculosidade, porque lá no livro de Atos, capítulo 5, versículos 17 a 20, Pedro, juntamente dos outros apóstolos, ele já tinha escapado misteriosamente na cabeça de Herodes da prisão. Então Pedro era considerado um perigo, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque um crente bem posicionado no reino, ele pode estar sozinho naquele momento, mas ele ainda assim representa um perigo para o exército inimigo. E Pedro, mesmo estando sozinho, ele representava um perigo. Imagina, irmãos, 16 soldados ao todo. E soldados naquela época eram soldados mesmo, grandes, fortes. Soldados armados até os dentes. 16, numa prisão, para prender apenas um homem. Porque Pedro não representava apenas ali, simplesmente Pedro, o apóstolo. Pedro naquele momento representava uma verdade muito maior e muito mais atemporal. Pedro estava representando Jesus Cristo, aquele que havia sido morto, mas que ressuscitou. E se nem a morte conseguiu prender a Cristo, quanto mais prisões terrenas prenderiam os apóstolos que Cristo havia deixado na terra. Eles temiam os representantes de Cristo. Sozinhos, em grupo, eles eram temidos. Imagina só, pastor, um homem simples. Pedro era simples, não tinha posses. Era uma pessoa normal. Mas ele representava um perigo para o exército inimigo. Você aqui hoje representa um perigo para o exército inimigo. Porque você está posicionado. Você não veio aqui apenas ver o pastor, a Selma, as pessoas que cantam, que tocam. Não, você está posicionado. E tarde da bênção, eu aprendi com o pastor que tarde da bênção é tarde de guerra. E se você se apresentou aqui hoje é porque você está posicionado. E um crente bem posicionado é um terror para Satanás. E se tem coisa que crente tem que gostar é de ser terror para Satanás, irmãos. Porque muito mais de estarmos aqui, nós estamos aqui, mas nós estamos orando por aqueles que ainda estão nas prisões, por aqueles que ainda estão encarcerados. E se tem uma coisa que Satanás não pode impedir, é a oração da igreja de alcançar o trono de Deus. Pedro estava preso e a igreja estava em oração. E a oração que a igreja fazia em favor de Pedro, a Bíblia não diz claramente que orava para Pedro ser liberto, mas pense comigo, a situação era que Pedro estava encarcerado.
E se a igreja orava em favor dele, era que eu posso pensar que era para ele ser liberto daquela situação, porque a prisão não era o local de Pedro. E aqui eu quero dizer uma coisa a você, talvez você se pergunte, mas havia já um apóstolo que foi morto? Sim. Porque naquele tempo, a igreja vivia para Cristo, mas também morria para Cristo. Eles estavam dispostos a entregar a sua vida por Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta, que um servo de Deus não fica sem o seu galardão. Tiago foi morto sim, porque ele havia cumprido a sua missão. Da mesma maneira que Estevão. A Bíblia nos diz que Estevão foi apedrejado por falar a verdade para aquele mesmo grupo de políticos e fariseus da época. Mas ele não se importou. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele via o céu aberto e Jesus de pé à direita do Pai. Porque o nosso alvo não é aqui. A nossa recompensa não será aqui. A nossa recompensa será na eternidade. Tiago morreu, mas morreu por Cristo. E quem morre por Cristo tem um lugar junto com ele, com o Pai. Tiago havia morrido, mas Pedro ainda estava lá e não era o fim da linha para Pedro. E o lugar de Pedro não era na prisão. E a igreja orava. E era uma oração tão forte, porque imaginem um cenário comigo, Pedro estava preso e a igreja orava. Então era uma oração intercessória, era uma oração de combate. Porque muitas vezes na minha e na sua vida nós não faremos orações apenas agradecendo ou pedindo coisas simples ao Senhor, ou apenas falando ao Senhor do nosso dia a dia. Muitas vezes nós vamos na oração comprar brigas no mundo espiritual. Porque é uma oração intercessória, é uma oração que bate de frente com o cenário que Pedro está vivendo. A oração é de libertação, mas o cenário é de prisão. Então bate de frente. Mas eu quero dizer uma coisa a você esta tarde, meu irmão. Deus não precisa de cenário favorável para responder a minha e a sua oração. Não deixe que o cenário mude a sua oração, mas deixe que a oração mude o cenário que você está vivendo. Compre essa briga. Ore, não tenha medo de orar. Mas você pode se perguntar, mas Satanás se levanta. Mas você continua na oração, porque você ora para Deus. Muitas vezes, pastor, a gente quer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, parece que a gente mede esforços, parece que a gente coloca, com o perdão da colocação das palavras, a gente coloca o poder do mal na mesma qualidade que o poder de Deus, mas não é assim que funciona, não. O poder do Senhor é maior do que toda a prisão que Satanás queira colocar na minha e na sua vida. Eles não estão na mesma posição. Ele está aqui, mas Deus está no céu. Não estão na mesma posição. E se não estão na mesma posição, você já ora para o lado vencedor. Porque, pastor Fernando, crente é o único povo na terra que já entra na peleja com uma vitória garantida. Não tem segundo tempo. Não tem, pode até ter segundo tempo, pode até ter prorrogação, mas o placar a gente já sabe. Pedro estava preso e Pedro será liberto. É vitória. A gente já entra na peleja com o cenário garantido. Pedro foi preso, mas será liberto. Nós não estamos medindo força com o diabo, porque ele já é perdedor. Pedro será liberto da prisão. A nossa vitória já é garantida por aquele que venceu na cruz do Calvário. Nós já somos mais do que vitoriosos. A gente já entra no campo com o placar decidido. É vitória, e é vitória para o povo de Deus que ora e que confia e que espera.
Pedro estava preso, mas a igreja em nenhum momento se acovardou. A igreja comprou a briga, Pedro estava preso. Nós não podemos ir lá tirar Pedro. Nós não temos exército para tirar Pedro. Mas não precisa um exército para tirar Pedro da prisão. Nós temos um Deus no céu que ouve as nossas orações. Vamos orar. A oração é a arma mais poderosa da igreja. Porque a oração permite com que eu e com que você fale diretamente com Deus. Nós não precisamos mais de intermediador. O nosso único intermediador é Cristo. E Ele já se sacrificou para que eu e para que você pudéssemos falar diretamente com Ele. Nós levaremos para quem pode mudar o cenário de Pedro. No livro de Jeremias, irmãos, capítulo 33, está escrito assim, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas maravilhosas que ainda não conhece. E lendo, estudando, sabe por que eu escolhi especificamente este texto em Jeremias? Sabe quando o Senhor falou isso para Jeremias? Jeremias também estava preso. Jeremias também estava encarcerado. Mas era Deus dando uma lição para Jeremias. Jeremias, clama. O seu corpo está preso, mas o seu clamor não. Clama. Se você clamar, eu vou te responder. Isso aqui é uma certeza. Isso aqui não é uma hipótese, é uma certeza. Clama e eu te responderei. Clama, Jeremias, e eu te responderei. Era Deus em Atos 12 dizendo: se a igreja orar, Pedro será liberto. As nossas prisões físicas, as nossas prisões mentais não podem conter o nosso clamor nem a nossa oração. Você pode se sentir encarcerado, você pode se sentir preso, mas o seu clamor, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que você dobre o joelho e não tenha nada para falar para Ele, mesmo que você entre no seu quarto e não saia uma palavra da sua boca, clame, ore, porque Ele irá responder. E Deus ouviu a oração da igreja. E esta libertação de Pedro eu separei em 3 fases para melhor compreensão de todos. A primeira fase é essa: Pedro está encarcerado, guardado por 16 soldados numa prisão de segurança, podemos dizer máxima. E Pedro estava dormindo, porque quem confia em Deus descansa, mesmo que seja na prisão. Mas isso é um assunto para outro dia, fica a dica. Hoje não haverá tempo. Pedro estava dormindo, e Pedro estava dormindo algemado entre 2 soldados. Algumas versões vão dizer que ele estava amarrado a estes soldados. E vamos imaginar este cenário: Pedro estava numa cela entre 2 soldados com algemas prendendo seus pulsos e amarrado entre esses 2 soldados. E de repente o anjo aparece na cela e, parafraseando para nós irmos caminhar durante o texto, diz a Pedro: Pedro, levanta. E aqui eu aprendo uma lição muito valiosa, porque assim, quando o anjo chegou para Pedro e disse: Pedro, levanta, veste a sua roupa, calça as suas sandálias, Pedro não questionou o anjo dizendo assim: não, mas espera um pouco, eu estou algemado entre 2 soldados, eu estou numa prisão, como que você quer que eu me levante? Não. Pedro não questionou, Pedro apenas obedeceu. A sua parte é obedecer. Deixa com que Deus quebre as algemas para você sair da cela. Obedecer é a minha e a sua parte. Quebrar a algema e abrir a porta de cela é com Deus.
A minha e a sua parte é obedecer. Eu não questiono. Se o anjo mandou levantar, eu levanto. Se o anjo mandou vestir minha roupa, eu levanto e visto. Se mandou calçar minhas sandálias, eu calço. Se mandou eu me levantar e seguir, eu sigo. Deixa que algema e deixa que sela é com Deus. Porque Pedro não estava preso simplesmente por ser Pedro. Pedro estava preso porque ele pregava o Evangelho de Cristo. E era a igreja clamando, e eu imagino o pastor Deus levantando do trono, e eu pensando assim, pera um pouco. A minha igreja está clamando, só que tem alguém numa prisão. E o lugar de Pedro não era na prisão, porque Pedro tinha uma igreja para cuidar, e Pedro tinha um povo para evangelizar. Se Pedro está na prisão, mas o lugar dele não é lá, eu vou lá tirar Pedro da prisão hoje. Anjo, desce lá. Não precisa de um exército, não, não precisa de um exército. Um anjo, desce lá. Desce na prisão onde Pedro está encarcerado e livra Pedro daquela prisão. O meu e o seu papel é apenas obedecer. O que Deus manda, eu obedeço e eu não questiono. O como, deixa com Ele. Como a algema vai cair, deixa com Ele. Como a porta vai se abrir, pastor Jim, deixa com Ele. Isso não é a minha e não é a sua parte. A minha e a sua parte é obedecer e confiar. A minha e a sua parte é apenas obedecer e apenas confiar. Deixa que a algema vai cair, deixa que a prisão vai ser aberta. O soldado não vai acordar, mas Pedro, segue o anjo, que o meu Pedro é para estar lá fora, não é para estar na prisão. Então o anjo vai lá libertar Pedro. Pedro levanta, calce as suas sandálias. Eu preciso dizer para você, se posiciona hoje. Porque tem ordens na nossa vida que Deus nos dá, e a gente fica questionando. Eu sei porque eu sou assim. Eu tenho que falar das coisas que eu sei. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu sei que Deus não muda a resposta. E Deus não muda a ordem. Se Deus está falando, se o anjo mandou, o anjo a serviço de Deus falou para Pedro, Pedro, levanta, veste a sua roupa, coloca a sua sandália, coloca a tua capa e me segue. Sabe o que eu vou fazer, pastor Jim? Eu vou seguir o anjo. Deixa que a algema, a porta da cela, os soldados com os quais Pedro estava preso, deixa que isso aí é com Deus e com o anjo. A minha e a tua obrigação é apenas obedecer. Porque parece que em situações a gente quer tirar a algema com a nossa própria força, se desatar dos soldados com a nossa própria força e abrir a porta da cela com a nossa própria força. E Deus está dizendo, não é assim que funciona. Se eu te dei uma ordem, apenas obedeça. Deixa com que o como, quando, de que jeito, que hora, como que vai ser, Deus, Ele dá conta. Deus não é limitado como eu e como você, irmãos. Ele dá um jeito. Ah, mas não tinha como o anjo entrar. O anjo entrou. Não tinha como Pedro ser liberto sem os soldados não acordarem, ou se estavam dormindo, ou se não viram. Eu também não sei, não tenho resposta. Mas o que eu sei é que Pedro levantou e seguiu o anjo, e que a algema caiu e que a porta da cela abriu. É isso que eu sei. A minha e a tua certeza tem que estar que Deus fará. O como Ele vai fazer, o quando Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer, eu não sei. Mas a minha e a tua confiança, irmã Maria, tem que estar em que Ele fará. Ele fará. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu tenho uma certeza. Ele fará, porque a igreja estava orando. A primeira lição, obediência. E Pedro já tinha saído da cela. E o cenário era o seguinte: o anjo, Pedro todo vestido, com a sua capa, as suas sandálias. Só que entre Pedro, pastor, e o portão de saída, tinha 2 postos de guarda. Porque a igreja não orava apenas para Pedro ser liberto da cela. O alvo aqui nunca foi Pedro sair da cela. A oração era para que Deus
livrasse Pedro da prisão. Prisão, a gente não para na porta da cela. Prisão, para você ser livre, você tem que sair do portão para fora. Não apenas da porta da cela para fora. O alvo era o portão da rua. E se o alvo era o portão da rua, e Pedro já tinha saído da cela, tinha um problema. 2 postos de guarda. Mas em nenhum momento, irmãos, eu vejo Pedro questionar como vai fazer para passar por aqueles 2 postos de guarda. Porque eu imagino Pedro pensando, e a Bíblia diz que Pedro achava que aquilo tudo era uma visão de tão maravilhoso que aquilo era. Porque tem coisas na minha e na sua vida que você não vai acreditar. Que você vai ligar para o pastor e falar: pastor, não sei como aconteceu, eu não sei explicar, parece uma visão. Mas voltemos. Tinha o portão de saída, tinha Pedro e o anjo, e tinha 2 postos de guarda. Eu imagino a seguinte situação. Vem aqui, pastor, o senhor vai ser Pedro. Tinha 4 postos de guarda. Aqui vem aqui para as pessoas me verem. Aqui estava o anjo e aqui estava Pedro. 4 postos de guarda. Eu sou o anjo, né? O senhor é o anjo, graças a Deus. E ali na frente está a porta de saída. Mas a oração não era para Pedro apenas sair da cela, era para Pedro sair da prisão. E quando nós saímos da cela, já parece muitas vezes que estamos livres, mas não estamos. E é aqui que muitas vezes o medo pega a mim e pega você. Porque você viu a algema cair, você viu o portão abrir, mas ainda tem os guardas. Mas o que eu devo fazer? Pedro não questionou. O anjo foi: vai, anjo. Pedro seguiu. Os guardas, eu imagino o anjo falando: fica quietinho aí, pode ir. O anjo e Pedro do lado de fora do portão daquela prisão. Porque Pedro sabia que o mesmo Deus que havia tirado ele daquela prisão, o mesmo Deus que havia desatado aquelas amarras, o mesmo Deus que havia feito com que ele saísse da cela, seria o mesmo Deus que faria com que ele saísse pela porta da frente da prisão. Pedro estava preso, a igreja estava orando, o anjo desceu, o anjo livrou da algema, o anjo saiu pela porta, passaram pelos guardas. Pedro está fora da prisão. Pedro saiu daquela prisão. Deus quebrou a algema. Deus abriu a porta da cela e Deus fará com que você passe pelos guardas e atravessará o portão da frente, porque Ele faz por completo. Não vai parar o poder, não para na porta da cela. Se é o poder que desceu para te livrar, é o poder que te fará sair pela porta da frente da prisão. A algema vai cair, porta da cela vai se abrir e o portão de entrada vai abrir por si mesmo. E aqui tem uma coisa: a Bíblia não diz que o anjo forçou a porta de fora. Quando eles passaram pelos guardas que estavam a postos, e quando chegaram na frente do portão, a Bíblia diz que o portão abriu por si mesmo. Deixa eu te dar uma notícia: você não vai precisar forçar, você não vai precisar brigar, você não vai precisar destruir, você não vai precisar arrancar. Quando chegar o momento, vai se abrir por si mesmo e você passará. E Pedro estava fora da prisão. Pedro entrou. Pedro estava preso, mas Pedro saiu da prisão pela porta da frente. Vai se abrir e vai se cumprir, porque Deus não é Deus de fazer nada pela metade. Se Ele começou a fazer na sua vida, pode ter certeza que Ele vai terminar. O propósito de Pedro nunca foi sair apenas da cela.
O propósito de Pedro nunca foi somente ser livre das algemas, não. O propósito de Pedro naquele lugar era ser livre da prisão. E Pedro saiu pela porta da frente da prisão. A porta se abriu por si mesma. E depois, pastor, ele vai até a casa de Maria. E ele começa a bater na porta. O anjo aqui já caminhou um quarteirão com Pedro, já havia o deixado. E ele, percebendo que aquilo era verdade mesmo, ele foi até a casa da irmã Maria, que era onde alguns estavam orando em favor dele. E ele bateu na porta. E uma serva escutou a voz de Pedro. Mas muito maravilhada ou assustada, eu também me assustaria, voltou e dizendo às pessoas que estavam ali: olha, Pedro está do lado de fora batendo a porta. E as pessoas diziam para ela, isso você pode ver nos versículos seguintes, dos quais lemos agora. Diziam àquela serva: não pode ser, deve ser uma visão de Pedro que ela está tendo. Mas Pedro continuava batendo na porta. E eles foram até a porta, abriram a porta, e era Pedro na porta da casa da irmã Maria. E Pedro entrou na casa da irmã Maria, pediu para eles fazerem silêncio. E eu penso que ele disse assim: sente aí, eu preciso contar de que eu estava na prisão. Eu preciso contar que eu estava guardado por 16 soldados. Eu preciso contar que eu estava preso numa cela. Eu preciso contar que um anjo do Senhor desceu naquela cela. Eu preciso contar que as algemas caíram, a porta da cela se abriu. Eu passei por 4 soldados e a porta da prisão também se abriu. Agora eu estou aqui. Você contará o seu milagre por completo. A igreja que orava por Pedro, Pedro foi lá bater na porta da igreja, da casa da irmã Maria, que era onde estavam reunidos, e começou a contar. Eu quero dizer para você esta tarde: você contará o seu milagre. Você contará o seu milagre, não será apenas uma parte, você contará o seu milagre completo. Você contará como você entrou, você contará como Deus livrou, e você contará para aquelas pessoas que oraram pela sua vida, para testificar que Deus fez. Vale a pena, irmãos, esperar em Deus. Vale a pena orar. Vale a pena não desistir. Vale a pena sim. Vale a pena comprar aquela briga que você não compra na oração. Quantas pessoas hoje estão nas prisões de Satanás? Quantas pessoas hoje encarceradas e nós não oramos porque temos medo das retaliações? Igreja não tem que ter medo de retaliação. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E eu já quero encerrar, mas eu preciso contar uma coisa a vocês. Quem é da igreja, hoje eu sei que tem muitas pessoas de fora, não me conhecem, mas quem me conhece vai ter que ouvir de novo. Porque eu sempre conto, eu sempre digo que não vou contar, mas eu sempre conto. Porque nós temos que compartilhar o que Deus fez nas nossas vidas. E isso aqui é para alguém. Eu me converti faz 4 anos. Desde o ano passado que eu tenho oportunidades para ministrar a palavra. E hoje eu estou aqui pregando pela misericórdia porque estou desesperada. A minha vontade é de sair correndo. Mas estou aqui, pela graça e pela misericórdia. Eu passei 6 anos, irmãos, com um quadro de depressão profunda. Quem é desta igreja sabe, este testemunho conhece, mas para encurtar a história, eu comecei na igreja quando o pastor Fernando era do Planalto ainda, começamos a frequentar, fui me batizar aqui neste lugar. E a minha mãe e o meu esposo sempre pediam oração para a igreja, para que houvesse uma libertação. Porque cada dia mais parecia que quanto mais a gente orava, mais a gente clamava, mais a gente buscava, as coisas ficavam mais difíceis. E eu já cheguei no momento que eu não poderia mais ficar nem sozinha dentro de casa. E a igreja estava orando. Pessoas que talvez eu nem conheça, que nunca tenham me visto pessoalmente, estavam orando. E teve um dia terrível, mas que eu tive uma das visões mais maravilhosas da minha vida. Eu já vou encerrar, não quero tomar o tempo dos irmãos.
Eu levantei, eu lembro que eu tinha tido uma conversa com a minha mãe uma semana antes. Eu dizia: mãe, eu não aguento mais. A igreja orava, eu orava, não sabia nem orar ainda, mas eu tinha feito uma oração e tinha dito: Deus, me dá mais uma chance. Porque esse povo diz que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor liberta. Então me dá mais uma chance. Só que nós somos humanos e às vezes a carne, o espírito estão tão enfraquecidos que nós queremos jogar a toalha assim. E eu acordei, era um sábado de manhã, eu acordei, mas já não consegui mais ficar de pé. Uma presença maligna se apoderou daquela situação com as mãos no meu pescoço. E eu lembro que minha mãe estava na minha casa. Ela mora no condomínio da frente. Eu estava na sala da minha casa, aquele ser com as mãos no meu pescoço, dizendo: hoje eu vou te matar, porque você não consegue morrer sozinha. Então hoje eu vou te matar. E eu lembro que a minha mãe ligou para o pastor, como fez várias vezes, para o pastor, para a Selma e para tantos outros irmãos. E eles orando, e eu já não conseguia ouvir a voz deles mais. E de repente eu tive uma visão. De repente não estava mais a minha mãe, nem meu esposo, não escutava mais a voz do pastor Fernando na linha, já estava muito longe. E eu estava numa cela escura e aquela presença maligna atrás de mim, dizendo que iria me matar, mas eu tinha feito uma oração e a igreja estava orando. E de repente, naquela visão, naquele lugar, entrou um homem de branco dentro daquela cela. E aquele homem tinha um rosto muito brilhoso, muito iluminado, eu não conseguia ver, mas eu tinha dito para Deus que eu precisava de um sinal de que fosse ele. Eu precisava de um sinal, porque eu queria contar o que ele tinha feito na minha vida. Porque apesar de tudo, eu ainda tinha um pouquinho de fé. Apesar de tudo que a depressão tinha me tirado, eu ainda tinha aquele restinho de fé. E aquele homem chegou naquele lugar e a primeira coisa que ele fez foi mostrar as mãos. E nas mãos daquele homem tinham as marcas da cruz de Cristo. E aquele homem se aproximou de mim com aquelas mãos marcadas, tomou a minha mão, eu levantei daquele lugar. Aquele homem de branco fechou a porta, eu voltei para minha casa, onde eu estava na sala. Aquela visão sumiu. E parecia que como se tivessem toneladas de correntes que fossem quebradas naquele momento e tivessem saído de cima de mim. E naquele momento eu lembro, eu nunca conto essa parte, porque senão eu choro. Eu lembro que eu levantei, finalmente respirando depois de 6 longos anos. Minha mãe e meu esposo me ajudaram a levantar. Eu lembro que eu olhei pela janela, eu moro no térreo, e eu falei assim, uma coisa muito simples, muito boba na época. E eu disse assim: nossa, mas desde quando o céu é azul desse jeito? Desde quando eu consigo respirar desse jeito? Irmãos, vale a pena orar. Deus responde às orações da igreja. Eu não estou dizendo isso para me promover ou para dizer que eu tenho uma experiência a mais que a sua, não, mas eu estou dizendo: ore, vale a pena orar. Vale a pena orar. Pedro saiu da prisão, eu saí da prisão que me prendia, e eu creio que esta tarde cadeias serão quebradas, pessoas serão libertas, porque Deus responde oração. O meu e o seu propósito não acabará na prisão. O nosso propósito é do lado de fora, dizendo que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta, e que Ele transforma aquele que não era, e que Ele transforma aquele que não podia, porque o poder de Deus é maior do que qualquer cadeia. O poder do Senhor é maior do que qualquer plano de Satanás. Vale a pena orar. Pedro foi liberto. Eu fui liberta. E teremos testemunhos aqui
de pessoas que serão libertas. Eu quero orar com você esta tarde. Se coloque de pé, por gentileza. Você que tem uma causa, você que necessita que alguém seja liberto, ou até mesmo que seja você, esta tarde, eu quero te convidar a vir aqui até a frente. Nós iremos orar, a igreja irá orar, e Deus responderá a minha e a sua oração. Vale a pena, irmãos, vale a pena orar. Nós não ficaremos sem resposta. Deus responderá as nossas orações. Eu não sei por que você tem buscado. Eu não sei por quem você tem buscado. Eu não sei a causa que hoje está te martirizando. Eu não sei a causa que está pesando o seu coração. Eu não sei aquilo que você tem buscado, mas eu vim aqui com uma palavra. Vale a pena orar. A igreja, quando ora, o Senhor responde. As nossas orações não ficarão sem respostas, irmãos. Nós seremos respondidos. Pedro foi liberto. Todas as nossas causas estão aos pés do Senhor. Por essa causa nós nos colocamos de joelhos, e haverá testemunhos para a minha e para a sua vida aqui esta tarde. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Aleluia! Não tenho todas as Deus responderá as nossas orações. mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora, Senhor. Nós iremos orar, a igreja vai orar. Moça de verde, você, como que é seu nome? Como? Vem aqui, por favor, me dá sua mão. Eu vi você escrevendo a sua oração ali no banco, e eu quero te dizer uma coisa: Deus vai responder as suas orações. Talvez você pense que é muito genérico alguém falar que Deus vai responder as suas orações, mas eu quero te dizer, Pietra, que muitas vezes eu estava como você, com o coração aflito, com a alma desamparada, dizendo: Deus, o Senhor me esqueceu aqui. O Senhor não me enxerga mais, mas isso é mentira do diabo. Deus te trouxe esta tarde para te dizer: as minhas promessas na tua vida vão se cumprir. Porque Ele encontra, mesmo no mais profundo mar, e mesmo onde você acha que a presença dEle não te alcance. Mas eu quero te dizer, Pietra, essa tarde, com muito temor do Senhor, essa tristeza que você sente na sua alma vai passar. Eu sei porque eu já tive, vai passar. Dói, é doloroso, não é fácil, mas vai passar. Hoje você sairá daqui com um renovo do céu para a tua vida. Você vai ser uma referência. Você não vai parar aqui. Vai ter faculdade, vai ter profissionalização, vai ter talento, vai ter mudança de vida. E aqueles que disseram que você não iria conseguir, você vai bater na porta deles e vai dizer: o Deus que eu sirvo fez na minha vida. Você cantará um hino de vitória, Pietra, tenha certeza
disso, Deus vai cumprir. Saia daqui esta tarde com o renovo do céu para a sua vida. E quando o medo tomar conta da sua alma, você vai clamar o santo sangue de Jesus. Porque você sairá daqui, mas a presença vai te acompanhar. Você não vai parar. É só o começo. E quando Satanás se levantar, você vai lembrar das minhas palavras. O Senhor é maior do que tudo. E Ele vai fazer. Um abraço, Deus te abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos orar. A igreja, estenda a mão para cá, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque a tua misericórdia se renovou na minha vida e na vida dos meus irmãos esta tarde. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor fez na época de Pedro, e o Senhor é o mesmo Deus que faz agora. E agora, no poderoso e santo nome de Jesus, eu quero ordenar que todas as cadeias sejam abertas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Cadeias da depressão, cadeias da ansiedade, cadeias da síndrome do pânico, cadeias dos vícios, cadeia do álcool, cadeia do cigarro, cadeia da prostituição, agora pelo poder que é no nome de Jesus, serão quebradas. Nós contaremos o nosso milagre. Não desista de orar. Deus responderá orações e nós seremos testemunhos para contar. Que Deus abençoe a sua vida.